uma pergunta para ele aqui, mas antes vou pedir aquele like, tá, pessoal? Vou pedir aquele like, porque a gente está fazendo uma mesa redonda aqui com assuntos de alto nível, estamos passando pelo mundo inteiro, tá? E a situação internacional é mais complexa do que parece. O pessoal acha que está tudo bem aí fora. Não está, não. Ministro, queria fazer uma pergunta para o senhor com base em toda a sua experiência. O senhor foi ministro do esporte, foi ministro da defesa, foi deputado diversas vezes. E mais importante, talvez um dos cargos mais importantes que o senhor exerceu, o senhor foi presidente da Câmara dos Deputados diversas vezes, que é, né, um dos cargos mais importantes do Brasil, que é um dos substitutos do presidente da República. Eu queria saber o seguinte, nós vimos aí recentemente a deposição do primeiro-ministro do Paquistão, do Imran Khan. Isso não foi uma coisa fortuita, houve uma maquinação para derrubar ele. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo na China. Eu estava nessa palestra ontem, o pessoal falou uma coisa que é verdade, né? As manifestações que estão acontecendo na China tem uma certa razão, porque o lockdown lá foi realmente draconiano. Mas o modus operandi é o mesmo da tentativa de revolução colorida que teve algum tempo atrás em Hong Kong. E nós estamos vendo a revolução colorida no Irã que se tentou lá, eu acho que foi a mais violenta da década. Dessa década que está começando. Então eu queria saber o seguinte. O senhor, com toda a sua experiência, olhando esse painel aí de fora, né, o senhor acha que nós vamos viver turbulência na América Latina nos próximos meses aí, em virtude dessa situação internacional? Nós podemos ter eventos semelhantes por aqui no Cone Sul? Comandante, essas manifestações, as guerras, dos conflitos de baixa intensidade, as revoluções coloridas, as guerras híbridas, nunca são espontâneas, sempre são construídas. Um amigo meu, que tem escritório de advocacia em Taiwan, me disse, certa vez, que o consulado dos Estados Unidos em Taiwan tinha mais de 2.000 funcionários. Para que 2.000 funcionários? Em Taiwan, não, em Hong Kong, aliás. Em Hong Kong. O consulado dos Estados Unidos em Hong Kong tinha mais de 2.000 funcionários. Então, quando você via aquelas manifestações seguidas, sequências de manifestações de rua em Hong Kong, claro que aquilo não era espontâneo, que aquilo não era por acaso. E esses conflitos se multiplicam na medida em que interesses geopolíticos poderosos orientam, organizam, estimulam. Nós tivemos um período em que a caixa de Pandora do universo era os Balcãs. Toda a confusão começava nos Balcãs, porque ali havia o interesse dos ingleses, ali havia o interesse da Turquia, ali havia o interesse da Alemanha, do Império Austro-Húngaro. Ali havia interesse de todo mundo. Então, cada um fomentava o conflito que lhe interessava. O Cáucaso estava preservado porque ele estava unificado em torno do Império Czarista. Então, não havia como se promover esse tipo de evento, porque estava sob o domínio das forças de defesa e das forças policiais do Império do Czar. Mas hoje, quando ali, depois do fim da União Soviética, se estabeleceu a instalação de repúblicas independentes, autônomas, submetidas naturalmente à ação desses interesses geopolíticos mundiais, dos Estados Unidos, principalmente, é claro que mais hoje do que os Balcãs, que também continua sendo uma área de conflito, de instabilidade, todo mundo viu o que aconteceu com a Iugoslávia, todo mundo viu como terminou na prisão o presidente iugoslavo, o Milosevic. Eu tive em Belgrado, ainda quando ele estava no poder.
e vi que havia ali uma sustentação social importante, uma base social importante, sustentando o governo. Mas isso foi rapidamente. Aliás, eu já tive depois da guerra da Iugoslávia, depois que Belgrado tinha sido bombardeada. Aliás, a embaixada da China também, bombardeada na época. Né? Eles o esqueceram. Exatamente. Né? E, aliás, não foi só a embaixada da China, eu tive na embaixada do Brasil, que permaneceu aberta para prestar assistência humanitária às vítimas do bombardeio americano, que não poupou a infraestrutura, mas, naturalmente, atingindo áreas civis. E o embaixador do Brasil, na época, disse que manteve a nossa embaixada aberta para prestar assistência humanitária. Não sei se a embaixada da China ficou somente na assistência humanitária. Eu só sei que ela não foi atingida por acaso, tá certo? Ninguém atinge uma embaixada por acaso, principalmente uma embaixada. Então, eu creio que o mundo vive o clima, o ambiente. Não estou dizendo que vai haver uma guerra, estou dizendo que o ambiente mundial é um ambiente de disputa e de tensão, certo? Se isso vai escalar para um conflito mundial, eu acho que não dá para se dizer sim ou não, mas que esse ambiente de escalada, ele existe no mundo inteiro, ele existe. E esses episódios que envolvem a China. Claro que você tem essas organizações agindo no interior da China. O que é que foi aquelas manifestações na Praça da Paz Celestial? Se não foram grupos organizados, estimulados, que agiram para mobilizar uma parcela daquela juventude, que conduzia uma estátua da liberdade. Eu acho que aquilo foi o ponto de viragem. Quando a Praça da Paz Celestial, o exército chinês, o governo chinês testemunhou uma passeata com a estátua da liberdade, disseram, não, isso aqui já chegou, evidentemente, no